Rádio Mister. Rádio Mister. Programa Cidadania Legal, um programa da comunidade. A apresentação Roberto Moraes. Olá, tudo bem com você? É o programa Cidadania Legal entrando no ar aqui, mais uma vez, trazendo conhecimento, informação para sua cidadania, não é? Cidadania legal. Nós aqui estamos trazendo um convidado especial para falar para a gente aqui da questão da arte, da cultura negra, afro, não é? Ele vai passar para a gente conhecimentos e nós vamos aqui ficar atento a tudo isso, porque nós vamos com certeza aprender um pouco mais, não é? Para que a gente possa estar ali empoderado, não é? E o conhecimento leva você ao empoderamento. A gente não vai fazer com que qualquer um chegue contando aqui mentiras, fake news para nós aqui de qualquer jeito. A gente vai entender esse processo, esses mecanismos e a gente vai saber se defender. E se defender, a gente precisa ter conhecimento das coisas, não é? E com conhecimento, a gente chega a qualquer lugar. Sem conhecimento, em lugar nenhum. E aqui nós estamos hoje com o Well Black, não é? Ele que é ator, ele que faz um trabalho na arte, na cultura, e nós vamos bater um papo aqui hoje no nosso programa Cidadania Legal. Tudo bem com você, Well? Tudo bem. Beleza? Beleza. Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer imenso poder estar aqui na rádio, né, sendo convidado aí pelo Roberto Moraes. E assim, estou bastante feliz e maravilhado. E fique aí ligado aí pra gente bater um papo aí, conhecer um pouco mais da cultura. E vamos que vamos. Beleza, viu? E começando aqui, né, com a nosso bate-papo aqui na nossa cozinha, na nossa roda, eu queria saber um pouquinho, né, de você. Como que foi a sua infância até chegar à carreira artística? Fala pra gente um pouquinho de você, pra gente conhecê-lo melhor. Bom, Roberto, a minha infância, ela já veio gerando uma arte, né? Eu venho de uns pais pela qual meu pai é músico e compositor. A minha mãe, foi porta-bandeira e mulata sargentelli bem no começo. Porém, assim, eu já venho de um legado aonde eu me criei dentro de uma família que, assim, eles trabalhavam com essa arte, né? E eu tive uma infância bastante carinhosa, eu tive uma infância assim, bastante aproveitosa. E eles me ensinaram os princípios de tudo, principalmente aí esse valor da valorização da arte em si, na vida. Não foi fácil? Bom, não foi fácil, né? Porque a gente sabe que sonho, metas, são coisas que a gente vai construindo ao longo do tempo, né? Eu vim crescendo com isso. E logo em seguida, dentro do processo artístico, eu comecei a me interessar pelo teatro, porque eu era muito tímido. E eu teria que quebrar essa timidez aí para poder seguir, né? E dentro desses processos eu tive uma oportunidade de fazer teatro e produzir e atuar numa peça pela qual aí me deu aí o caminho, né? O caminho para as pedras, o caminho para a arte, o caminho para a TV, o caminho para a parte de publicidade, para a parte mesmo da moda em si. E foi assim que eu fui me construindo. Então, podemos dizer que praticamente a sua família, que vem de um segmento, que já vinha do segmento da arte, passou aí, no caso, para você a responsabilidade de conduzir esse processo de pai e mãe para filho. E o filho hoje vai tentar levar esse processo para os seus pares, né, para os irmãos, para a nossa população, para a nossa comunidade. Olha o peso da responsabilidade aí com você, hein, Well? Então, eu digo que assim, é um peso, né? Mas é uma gratificação muito grande, porque hoje a gente vê poucas pessoas tentando a arte, né? E poucas pessoas, aquela pouca minoria que tenta e que persiste, que consegue aí, né, avançar, né, como ator, como modelo,
sai do Brasil para seguir a parte de cineasta. E realmente é um peso muito grande. É muito grande. A arte é maravilhosa, né? É tudo na vida, né? Muito bem, é o programa Cidadania Legal aqui com você, né? E a gente apresentando aqui o El Black. Quais segmentos aí, no caso, ou melhor, antes disso daí, como que você começou a trabalhar com a arte e a cultura? Conta um pouco isso pra gente. Bom, eu comecei a trabalhar, pelo aquilo que eu falei, né? Com 5 anos, para 6 anos de idade, eu já tinha essa arte incumbida dentro de mim, né? Porque, como eu falei aqui, eu relatei, eu venho de uma família de arte. Com mais ou menos entre 10, 11 anos, eu fazia esses fantoches com a família, dia de domingo, até que com 15 anos de idade, eu resolvi fazer teatro. E aí eu fiz teatro numa da escola do Rio, associada ao Sindicato dos Artistas. Quero até dar um meu abraço aí pro Necessian, Stephanie Necessian, que é o nome dele, né, do presidente lá. E eu comecei a fazer o teatro. Logo em seguida, tive uma oportunidade de fazer uma peça chamada Boi Pintado, de Michel Michalaka, que era um dos autores. E logo em seguida eu tive a minha grande oportunidade dentro da Rede Globo, que foi fazer lá o cover, né, o dublê do Ícaro Silva, que eu acho que já tem muito tempo, mas acho que as pessoas ainda lembram ainda, que tinha um cabelo assim, parecido igual ao meu, né? É que agora meu cabelo tá pintado de vermelho, mas na época a gente tinha um cabelo parecido. E daí eu comecei a fazer algumas participações dentro da Rede Globo, isso em documentários, isso em novelas, né? Não como protagonista, mas aquele elenco, né? De apoio. E aí, dentro dessa oportunidade, eu tive uma outra oportunidade, que foi em regressar na moda, iniciar dentro da moda. Então eu já tinha o processo da interpretação, mas o processo da moda, que a moda tá ligado à parte televisiva, à parte do teatro, porque tudo se combina, né? E aí eu tive a oportunidade também no Fashion Rio, que na época era um dos desfiles mais esperados do Rio de Janeiro, por um fotógrafo chamado Júnior Pelicano, que na época ele fotografava o stand da Doc Dog, que era uma marca local do evento. E aí também tive essa oportunidade. Então ficou a parte televisiva, né, juntamente com a parte de moda. Então os ensaios fotográficos, as gravações, os comerciais que eu era chamado também para poder fazer. Então tudo dentro desse processo. E a dança, ela veio me acompanhando porque a dança já é da família, né? Então não tinha como ela ficar por fora, né? Agora me fala uma coisa, você chegou a fazer a apresentação assim para a classe mais pobre da comunidade do Rio de Janeiro, uma apresentação assim nos bairros onde a arte, a cultura, ela é deixada à margem para poder levar para aquela galera que tanto precisa, né, de ter alguém com uma veia cultural, artística, fazendo projetos com essa comunidade. Você chegou a fazer algum trabalho assim com essa população ou não? Bom, dentro desses processos que eu citei aqui, né, tanto da Rede Globo quanto lá do Fashion Week, eu tive sim uma oportunidade de conhecer um fotógrafo chamado Tony Salles. Ele tinha um projeto chamado Projeto Lente dos Sonhos, aonde ele preparava meninas para ingressar na moda. E com isso, ele, através desse trabalho, dessa socialização, ele conseguiu algumas vertentes que seriam parcerias, né, com alguns países, para que tirassem modelos daqui brasileiras e fossem para fora para representar a comunidade, o projeto que seria na Cidade de Deus, onde funcionava esse projeto Lente dos Sonhos. Então eu tive a oportunidade sim de ser o coordenador, de ajudar na estruturação e a capacidade, né, capacitar as meninas nesse lado da moda, da condição social, da socialização na sociedade e essa questão toda do glamour, porque eu já vinha dessas experiências, então juntou a vontade de comer e também a vontade de produzir, né? Agora, me fala uma coisa, como é que você vê, né, a questão da arte
a cultura hoje no nosso país? Conta um pouco pra gente, dentro do seu sentimento, do que você tem de realidade no dia a dia, tanto para a questão negra, para o branco, para a nossa população em geral, as dificuldades que se encontra na situação de hoje, da qual está colocada. Como é que você vê tudo isso? Bom, eu vejo tudo isso como um desafio, não para nós negros, mas para as pessoas menos favorecidas, né, que moram em comunidades, que queiram avançar nesses processos teatrais, processo de moda, né, processos aí até mesmo televisivos, e eu vejo uma separação ainda, uma exclusão ainda muito grande. Por essas questões, né? Porque eles acreditam que essas pessoas menos favorecidas, elas não têm a capacidade de estudar numa boa escola, de fazer um bom teatro, de se estruturar para que possa chegar nos trabalhos grandes. É lastimável isso, né? Porque a gente vive numa sociedade, eu vou falar até eu como negro, né? E a gente ainda tem essas questões de preconceito velado, a gente tem esses preconceitos da exclusão social, a gente ainda tem essa diferenciação, né, do pobre com o que tem um pouquinho a mais. Eu não digo nem os que são top, mas os que tem um pouquinho a mais, por a questão mesmo do preconceito. Não por questão do social, porque nós que viemos de uma classe periférica, a gente sabe o nosso lugar, a gente sabe até onde a gente pode conseguir chegar e alçar cada vez mais, cada voo cada vez maiores, mas a sociedade, infelizmente, elas nos separam, cada vez mais elas nos separam, até pelo fato que a gente sabe que a gente tem a capacidade de estar naquele lugar e de fazer bonito. Como a gente tem exemplos aí, né, de bailarinos que moram na periferia no Brasil, saem daqui e vão para fora e conseguem vencer. O artista, né, que quer fazer a parte teatral, quer entrar numa novela, consegue pegar papéis assim incríveis. Mas não pela forma da capacidade, mas porque a sociedade, eles ainda nos oprimem, eles nos grudam ainda para que a gente não possa ter essa socialização. E assim, eu acredito que mesmo com a publicidade, mesmo com o marketing, mesmo com as nossas vias de fato, ainda se tem que se fazer muito para que a nossa classe, para que a nossa pele, para que o nosso eu possa chegar e se encontrar. Porque eu digo que a gente precisa se encontrar. A gente precisa se encontrar. E o mais importante, se respeitar, porque hoje o mundo falta muito essa questão do respeito, da ética, né, profissional. Tem muitas pessoas, muitos profissionais ainda que faltam com respeito, né? Quando a gente tenta perguntar algo, quando a gente tenta, de alguma forma, não estar no mesmo patamar, mas conseguir chegar próximo, usando eles como referência. Então, eu acredito que o mundo ainda precisa melhorar muito. E respeito é uma coisa que... Isso aí é sensacional. Com qualquer classe, com qualquer etnia. E o direito de ir e vir, né? Que a gente precisa disso muito. Muito bem, o El Black aqui no nosso programa, falando um pouquinho aí da questão da arte, da cultura. E você até estava colocando um pouquinho essa questão da nossa população periférica, que é aquela que tem mais dificuldades para tudo, né, nesse país. É difícil, às vezes você tem uma pequena oportunidade de sair da base periférica e ter uma ascensão dentro da arte ou da cultura, através, até mesmo estando num veículo de comunicação. A gente sabe o quanto é difícil, né, você conseguir chegar. Depois que você está lá, aí você tem que agarrar todas as oportunidades, né, para tentar crescer dentro daquele ambiente. Mesmo assim, lá dentro vocês ainda sofrem um monte de perseguição, é o racismo estrutural que está lá acompanhando. Nós tivemos aí recentemente agora nessa novela que está sendo gravada aí na Globo, né, onde até internamente eles estavam tendo muito problema de racismo na equipe de produção,
né? Onde os negros estavam sofrendo tratamentos diferenciados dos brancos. E isso acabou vindo aí para o meio de comunicação. E a gente vê que isso ainda, agora no país de hoje, a gente percebe que isso a cada vez mais está crescendo muito. A questão do racismo estrutural, a questão da violência, tudo que tem de ruim na nossa comunidade, na nossa população, na nossa sociedade, está se agravando nesse momento, né, por conta de, lamentavelmente, do país estar sendo governado aí por alguém que não pensa em fazer uma sociedade que seja justa, né, que possa gozar das oportunidades, uma sociedade que economicamente possa ter trabalho, possa ter uma série de situações que as pessoas menos favorecidas têm o direito, porque na Constituição Federal do nosso país, está garantido que nós temos direito à educação de qualidade, que nós temos direito a transporte, né, a todas as questões sociais, mas por que isso não chega até o menos favorecido, né? Então a gente percebe que mesmo com uma legislação, a gente sente que ainda a nossa população ela sofre muito com esse estado de coisas por falta do conhecimento. E ninguém quer levar conhecimento para a nossa população periférica menos favorecida, porque levar conhecimento, não é? Você que está na arte, está na cultura, mesmo. Você sabe, dentro do seu segmento, que a arte e a cultura, hoje no nosso país, a gente tem a educação em primeiro plano, aí vem a arte, vem a cultura, e daí você tem uma ascensão social, desde que o país se preocupe realmente com isso. Não se preocupando, aí a gente sofre as mazelas que a gente vive no nosso país hoje, lamentavelmente, viu, é o que a gente assiste hoje, não? Então, eu acredito que, por mais que esse caos esteja acontecendo conosco, mas eu vejo uma esperança, assim, eu vejo como é que eu vou explicar para vocês, assim, eu vejo uma luz no fim do túnel. Mas para que essa luz aconteça e floresça, nós temos que também fazer a nossa parte, que não adianta só eles nos recriminar, não adianta eles nos excluir, se nós nos achamos excluídos de algumas questões. A gente tem que sempre persistir, se levantar, se respeitar, principalmente olhar para o outro, porque as pessoas, elas hoje em dia, elas não têm mais essa percepção de olhar para o outro, ajudar ao outro, fazer pelo outro. Então, se torna muito difícil se nós não estivermos isso. E buscar o conhecimento por conta própria, né? Porque se for depender lá de cima, então, não vai chegar para a gente, né? Então a gente tem que ir lá. E esse é o trabalho que a gente procura fazer aqui na Mister, né, que é trazer você, é trazer as pessoas que a gente traz aqui. Essa semana nós tivemos aqui a Dora da POSP para vir falar com a gente aqui sobre a questão dos professores que também estão vivendo um drama aí com essa questão da carreira, não é? Com a questão da PEI. Enfim, e a nossa população acompanhando a gente começa a despertar nela que ela é importante nesse processo. A sociedade menos favorecida, a partir do momento que ela tem o UEL falando para ela sobre a questão da arte, da cultura, do negro, ela começa a enxergar de um outro jeito. Sim. Ela, olha, né? Quer dizer, começa a ver, olha, passou de branco, é preto. Viu, isso mesmo. Né? Preto mesmo, ó. Né? E nós somos aqui... Temos uma raça aqui que é poderosa e a gente tem que fazer valer essa raça que nós temos, não é? Mas como é que a gente faz valer tudo aquilo que a gente tem? É conhecimento. Eu acho que... Pode falar. Eu acho que sem conhecimento nós não conseguimos avançar em nada. Eu acho que muitas das vezes as pessoas elas se condenam por falta de informação. Elas não têm essa informação. Muito também, assim, eu fico um pouco estagnado, assim, um pouco, assim, até surpreso. Que tem pessoas que não têm um nível de acessão tão muito alto, não têm um conhecimento não muito alto, mas busca sempre ali, com as mediações, procurar entender um pouquinho para poder
perceber o porquê que nós estamos assim. E ressaltando também aquele assunto que nós falamos antes, né, da entrevista, tem a questão também da periferia com a questão da internet também, né? Porque não são para todos que chegam esses benefícios e tem alguns também que não têm esse favorecimento. Mas se tem a informação, né, jornalística, se tem a informação de um jornal que você vê na banca, que você passa, então assim, temos que criar realmente, de fato, informação. É exatamente isso, não é? E hoje a gente estava até conversando um pouco sobre essa questão da internet, e a população menos favorecida, ela não tem, se ela quiser falar no celular, ou ela quiser, no caso, utilizar o WhatsApp, ela tem que carregar lá todo dia os dezinhos, não é? Comprar lá para poder ter acesso, pelo menos para falar. E às vezes numa entrevista que a gente faz aqui de 1 hora, ela não consegue assistir, né? Acaba sendo caro para ela. Então é isso que a gente chama a atenção das nossas autoridades, para que possam proporcionar à população periférica, não é só nas praças públicas que a gente vê aí, né, Well? É onde você tem lá, por exemplo, tem os metrôs, né? Os metrôs aí que eles têm essa via da comunicação, né, da internet, os cybers que se falam, mas eu vejo também que tem uma diferenciação muito grande, porque não é todo mundo que tem acesso a isso. Eles dão lá aqueles minutos, 40 minutos. Eu mesmo, quando eu cheguei em São Paulo, que eu não tinha uma estrutura, posso citar que eu entrava muito no de Santo Amaro, aqui do Capão Redondo, eu entrava muito, só que eu percebi que também há uma diferenciação muito grande, porque quando você tem esse clichê, você tem esse perfil da periferia, as pessoas em si, elas não abrem espaço, não abrem harpa para que você possa utilizar aquilo. É claro, e deixando assim a aspa aqui, né, que tem muitos que às vezes usam para um modo errado, mas tem aquelas pessoas que realmente são necessitadas daquilo, para abrir um e-mail ou de repentemente para ver essa entrevista aqui, né, que está sendo maravilhosa nessa rádio potente. E já peço aqui para que todos possam acessar aí, todos possam curtir, dar o like aí, porque ó, é fabuloso. Ter aí o nosso Roberto Moraes aí nos entrevistando e batendo esse alto papo aí é maravilhoso. Então, voltando lá ao raciocínio, a gente não consegue ter as vias de fato, a gente não consegue mesmo entrar nesse meio. Então eu acredito que a política em si, né, os grandes aí, investidores aí, poderiam investir mais nessa questão da internet para as comunidades. Eu sou muito a favor de implantar isso dentro mesmo das periferias, plataformas, porque hoje em dia a publicidade está muito avançada. Tem como fazer, né? Tem como fazer, porque até um tempo atrás a própria prefeita na época, Marta Suplicy, estava com essa intenção, né, uma proposta para fazer a internet chegar para todos na cidade, e teria como bancar isso, né? E tem como bancar isso. A questão é empoderamento. Bom, vamos lá, o El, se o El ele é prefeito de uma cidade de São Paulo, né? Nós temos lá aquela pirâmide que a gente sempre fala aqui nos nossos programas, que é a pirâmide social, que é onde lá na ponta da pirâmide a gente tem elite, depois no meio classe média, depois vem lá na base, né, vem a pobreza, e abaixo a linha da pobreza, a miséria e tudo mais. Quem está lá em cima da nossa pirâmide social não quer que a base lá da pirâmide, né, a população menos favorecida, pobre, da qual a gente se inclui, tenha conhecimento. O que vale? Vale a gente ter um programa de emissoras de televisão, jogando novela, jogando um monte de coisa para você se entreter com aquilo, né? Então, e tudo que a gente já sabe, você não tem, salvo uma TV Cultura, que também está mais ou menos, não é? Você ainda consegue ter alguma coisa, mas quem é que assiste? Então, e a internet agora, ela possibilita o El. Agora, a quem possibilita? A mim, a você que pode ter um Wi-Fi, não é?
Agora, a população que precisa falar no dia a dia, ela tem que carregar R$10 lá e olha lá quando tem. Então, quer dizer, quanto mais exclusão do nosso povo menos favorecido, é melhor. Porque aí os nossos políticos de plantão fazem da nossa vida o que querem. E está na hora de mudar, porque vem momento eleitoral aí. É exigir dos candidatos que vão te procurar. Olha, vai ter voto? Eu posso dar, mas eu quero ter internet. Qual é o compromisso que a gente vai fazer aqui? E eu assim, né? e eu como, aproveitando essa ressalta sua aí, eu sou muito a favor deles fazer esses planos, né, de plataformas dentro da própria comunidade, da própria periferia. E eu quero deixar uma mensagem aqui para esses políticos aí que ficam gastando dinheiro que é nosso por direito, né? Que eles deveriam fazer mais pela população, porque se hoje também a gente está esse caos todo aí de hospitais cheios, superlotados por conta também dessas variantes, é devido a isso também, porque não adianta a gente entreter com novelas, não adianta a gente entreter com programas que vão favorecer a eles, mas a população não favorece com isso, é muito mais. A parte da periferia vai muito mais além do que uma novela, vai muito mais além do que um programa. A gente tem a parte de alimentação, a gente tem a parte de saneamento básico, a gente tem pessoas que moram em comunidades aí com situações precárias. E assim, vejo pessoas que você abre a geladeira aqui. Eu já estive em casas de pessoas assim, fazendo entrevistas, falando, relatando que só tinha água. Cadê o Bolsa Família? Pois é, né? Ainda cortaram o direito Cadê o auxílio emergencial? Né? É verdade. Agora, nós vamos aqui mostrar, né, uma atividade do El Black para vocês conhecerem um pouquinho, né, do trabalho na arte, na cultura que ele faz. Depois ele vai comentar um pouquinho disso aqui. Vamos lá, gente? Vamos lá. Afro sempre foi forte dentro de mim. Meu propósito é, através dos meus solos africanos, levar mais conhecimento da cultura a todos os lugares. A ideia dos meus solos africanos também é mostrar toda uma cultura que o Brasil desconhece. As vestimentas, os costumes, as origens e dizer que nosso povo é rico em conhecimento.
Muito bem, tá aí, não é? É o Well Black. Conta um pouquinho dessa apresentação pra gente aí, Well. Bom, primeiramente aqui eu quero deixar um abraço pro Zé Márcio, né? Eu chamo ele de Zé. Agradecer aí pela oportunidade, porque através desse processo artístico, esse grupo, que é o Grupo Macaia, eu tive a oportunidade de estar nas Casas de Cultura de São Paulo, nas ONGs e também nos SESCs. Então, assim, esse trabalho, ele foi montado através das experiências do terreiro, dos atabaques. E, paralelo ao meu trabalho, o Zé viu uma apresentação minha num dia na Casa de Cultura. E esse dia eu estava realmente fazendo o Ogum e ele acabou me convidando. E foi aí que eu entrei para o grupo para poder me unificar as minhas experiências com eles. E assim, é um trabalho maravilhoso, onde eu interpreto 4 orixás. Esse que vocês viram aqui no vídeo foi o Ogum, mas eu faço o Exu Orixá, eu faço o Zé e faço também o Oxalá, né, com as representações das matrizes africanas. Então, assim, só tenho que agradecer. E o trabalho, assim, cada apresentação que a gente faz, cada espetáculo que a gente apresenta, que nós já dançamos em vários lugares, maravilhoso. Eu fico, assim, lisonjeado por fazer parte dessa grande família. Muito bem, e quem quiser aí contar com uma apresentação sua, você vai nas comunidades, em qualquer lugar que lhe chamarem, estará lá presente. Qual o telefone para contato? Bom, eu, assim, por ser da arte, a gente não pode recusar nenhum lugar. E eu mesmo não recuso. Eu danço até se for num churrasco, que já aconteceu isso, de eu ter que dançar para um grupo de pessoas. Então, assim, vou deixar aqui as minhas redes sociais, o Well Black, que é o meu Face. Repetindo aqui, o Well Black. O meu Insta é @welton.produtor, @welton.produtor, e meu WhatsApp, que ele é comercial, tá? Porque além dessas artes todas que eu faço marketing digital. Então eu crio nichos, eu crio divulgação, faço parceria. É o 9DDD 11 96141 0061. Na arte e na cultura, como é que você vê essa questão da liberdade de expressão? Então, a liberdade de expressão para a gente, o próprio nome já diz, né? A gente tem que ter liberdade, temos que ter o direito de ir e vir, por onde nós determinarmos. Eu acho que as pessoas, elas se preocupam muito com clichês, elas se preocupam muito com o que vão falar de certas coisas, elas se preocupam muito com essa forma de expressar o seu trabalho. Elas não têm a questão de colocar a cara para bater para a sociedade, de poder mostrar que é negro mesmo, que é raçudo, que eleva uma essência, uma naturalidade já de antepassados. E eu acredito que quanto mais nós mostrarmos a realidade, quanto mais nós mostrarmos o nosso empenho, quanto mais nós sermos nós e termos aí a sensação, a sensibilidade de cada vez mais se projetar, mais liberdade de expressão, mais coisas expressivas nós vamos conseguir mostrar. Tomando cuidado também, né, Well, que ao cometer aí um preconceito ou proferir palavras racistas, por exemplo, aí não é liberdade de expressão, é sim um crime contra a outra pessoa que tem os mesmos direitos assegurados e, além disso, é considerada igual a todos os demais perante a lei. Se a liberdade de expressão aí, né, de um fere a liberdade do outro, então torna-se uma opressão. Então a gente precisa tomar cuidado, porque não é a liberdade de expressão, vai até certo limite. Sim. Né? Se a gente não tem esses cuidados, a gente acaba fazendo, não é, uma fala que vai gerar a questão do racismo, vai gerar uma série de preconceitos, vai trazer violência, vai trazer um monte de coisas. E se não tiver na legislação algo que dá um parâmetro e um limite, uma limitação para aquilo que a gente fala, principalmente
nos meios de comunicação, na internet, né? Que a internet hoje praticamente você pode falar, mas tem limite lá. Você não pode falar tudo que você quer. Então você pode ser processado, penalizado com isso, né? Por isso que a gente, quando vê falando de fake news e tudo mais, e a gente vai lá e compartilha aquelas coisas todas, você de repente, por falta de conhecimento, você está cometendo um crime. Então, eu digo muito que as pessoas elas pecam por não saber as informações, por não pesquisar e por não investigar, né? Então elas acreditam muito nessa questão de que tudo que vê é verdade, todos os fatores que acontecem. Então a gente tem que ter um pudor, a gente tem que ter uma ressalta muito grande do que falar, né? Do que ouvir e do que retratar, porque são coisas e nuances diferentes, né? E hoje em dia o mundo ele está muito assim artificial. Ele não está realista. As pessoas não estão sendo muito realistas umas com as outras. Elas estão meio que mentirosas. Tem essa questão do status, do ego, né? Eu vou ficar postando coisas que aguçam as outras pessoas. Não que isso seja certo, mas para mim isso é uma violação. Porque é aquelas pessoas menos favorecidas que não têm, né? Como elas se sentem? Elas se sentem coagidas, elas se sentem oprimidas, elas se sentem até humilhadas. Então a gente tem que ter muito cuidado e respeito e pudor, e tem que ter um ponderamento muito grande para a gente poder mostrar, mas mostrar um realismo real. Nada de fake news, nada de inventação de moda, porque a internet ela reporta tudo, da maneira que você fala, da maneira que você desenha. Então tem que ter esse cuidado aí. E dependendo da situação, tem consequências. Sim. Né? Então, por isso que a gente precisa saber quando a gente está lá compartilhando, quando a gente está usando lá essa ferramenta importante que é o celular hoje, a gente tem que tomar muito cuidado, porque olha, esse bichinho é perigoso. Eu digo que a internet ela pode tanto lhe ajudar quanto lhe destruir. Mas, hoje em dia, ela pode fazer que você alcance voos maiores, né? Voos maiores. E que você possa também criar, né, uma autoestima para que você possa ajudar o outro, né? Porque a gente sempre tem que pensar em ajudar o outro, fazer pelo outro, porque o ser humano, o realismo é isso. Muito bem, nós já estamos aqui quase finalizando o nosso programa aqui, e eu queria te perguntar, você tem alguém que você inspira na sua luta pela arte? O que você tem a dizer sobre cotas, preconceito, enfim, essa diferenciação de cor de pele, você pode dizer pra gente aí? Bom, eu tenho aí o meu ídolo, que eu me inspiro por ele, pela forma poética que ele tem, pelos ensinamentos, pela inteligência, pela pessoa que ele é, das lutas e das bravuras, né? Pelo preconceito também que ele teve muito no início da carreira dele, mas ele foi se superando e está se superando a cada vez mais, que é o Lázaro Ramos, né? Ele, assim, é um ídolo, eu sou tão fã dele, que eu acho que tudo que ele faz é notável, tudo que ele faz vira realidade, mesmo que ele faça um personagem que não se enquadre com ele, mas ele eleva aquilo como raiz para a sua vida, como essência para a sua vida. É um cara que tem consciência política, viu? Isso mesmo. Agora, em relação às cotas, e a cota em si, ela não deveria existir nenhum processo artístico, nenhum processo da vida, porque isso nos fere muito, nos separa muito, nos exclui muito, para que a gente possa chegar a uma realidade, né? Uma meta, um empenho, né? E realizar, né, um trabalho que a gente já vem há anos montando. E sobre a questão de etnias, a gente tem um pudor e um cuidado muito grande de poder falar, né? Eu, como negro, eu acho que... Não sei se o Roberto vai me entender, mas o preconceito que eu vejo muito hoje em dia, somos nós da mesma cor. Eu não digo nem pelo preconceito atual do negro com branco, ou mesmo preconceito nosso, porque a gente vê preconceitos banais, preconceitos como você está vestido, preconceito como você fala, preconceito até de que você usa, porque a sociedade eles impõe até o que nós devemos usar.
Então eu acredito que são coisas vazias, são coisas que não podem entrar no nosso cotidiano, são coisas que remetem a gente lembrar que a gente precisa ter respeito e igualdade pelo outro e que nós precisamos fazer esse país um mundo melhor. Por mais que esse país ele esteja com calamidades, a gente não tem bomba, né? Mas essa variante que nós tivemos aí no Brasil inteiro foi como se fosse uma bomba, né? Mas a gente merece ser respeitado, a gente merece respeitar as pessoas, a gente merece olhar para o outro com igualdade. Nós merecemos ter coisas positivas na vida e merecemos ainda ter um governo que possa nos olhar. Isso para a periferia, isso para os menos favorecidos, isso para os que estão na classe. Eu acho que tem que ter essa igualdade, não pode ter essa separação no mundo. Eu acho que quando a gente fala de separação, a gente fala de exclusão, a gente fala de surrealismo, então a gente tem que ter o real. Então, gente, vamos acordar para o mundo, vamos acordar para uma nova edição, vamos acordar para um próximo eu, porque só assim nós vamos conseguir aí ter essa irmandade. Pois é tudo isso, e quando você fala de cota também, a gente pensa que a cota, ela não deveria existir se a gente tivesse um país onde primasse por atender as pessoas dentro da questão social, né, que desse todos os direitos fossem garantidos. E lamentavelmente não é isso que ocorre, e graças às cotas na educação, né, as pessoas menos favorecidas que têm a oportunidade de fazer um ProUni, de estar numa faculdade, e muitos que conseguiram chegar a participar de um ProUni e através das cotas, essas pessoas se ascenderam e vão daqui talvez 10, 15, 20 anos, nós vamos ver o resultado desse investimento que foi feito através das cotas, porque se não fossem elas, hoje a população não conseguiria nem alcançar uma universidade, enfim, né? Hoje a gente ainda tem pessoas que não conseguem nem através das cotas ainda, e está sendo isso, estão acabando com isso no nosso país, né? E a gente sente que, por exemplo, se você pegar uma USP, onde deveria ter só pessoas carentes lá para ter oportunidade de estudar numa USP, você vê a elite dominando a USP, né? Aí a gente vê que há necessidade de cotas. Porque Sim. se não for porque cota a gente sabe que é uma imposição, mas é uma imposição necessária. Sim. Né? Tem que existir, lamentavelmente, até que um dia o país seja enxergado, não é, com oportunidades, com igualdade, com solidariedade, com direitos sociais, onde se haja essas preocupações para que a população possa ter os seus direitos garantidos. Aí ninguém vai precisar de cotas. No momento, não tem jeito. Né? Hoje, se você, por exemplo, na questão da arte, da cultura, se o El, por exemplo, tiver uma apresentação num grande teatro, mostrando o seu trabalho, dificilmente você vai ter pessoas lá que vai ter condição de pagar um ingresso para entrar, para te né? E aí também tem a questão de discutir cotas para ter acesso a cinemas, ter acesso ao teatro, ter acesso à cultura de uma forma em geral, à educação, tudo, né? Então, a gente sente que há necessidade, que a população, que não está mendigando nada, ela só quer uma coisa, que seja dado para ela o direito que ela tem, de tudo aquilo que ela produziu, e retorne para ela. Porque isso é muito importante, você ter o acesso às faculdades, você ter o acesso aos grandes teatros, os grandes eventos aí, que a gente tem muitos eventos de noivas, eventos de moda, eventos de feira. Então a gente vê que as pessoas menos favorecidas, elas ainda não conseguem acessar esse mundo, esse meio. É um meio totalmente ilusório para elas. Elas percebem e elas ficam com aquela repressão que elas nunca, um dia elas vão conseguir chegar naquilo, né? Estão vivendo um mundo de exclusão. Sim. Exclusão social, né? Bom, e aí a gente teria muitos assuntos aqui, né? Para a gente conversar, e vai ter outras oportunidades aí que nós vamos bater um papo ainda nessas questões todas.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você hoje tivesse a possibilidade de qualquer pessoa nesse país pode ser candidato ao que quiser, né? Para administrar o país, uma prefeitura da cidade, um governo do estado, enfim. O que você buscaria se você alcançasse a possibilidade de ser, por exemplo, um presidente? O que você faria para melhorar as condições desse povo, né? Qual seria o seu papel? Quais seriam as suas intenções? Bom, primeiro, é tantas coisas, né, que se a gente for pensar na questão de ser presidente, a palavra já diz, presidir, né? A gente aí dá o que as pessoas precisam, o que as pessoas merecem. Então tem a questão de nós olharmos para os aposentados, para os pensionistas, para as crianças que não tenham acesso à leitura, ao estudo, né, à educação no Brasil, a questão do saneamento básico, da alimentação, que a gente vê que isso é muito importante, você ter famílias que possam ter acesso a essas leis, né, do Bolsa Família, do ProUno, né, para os estudos, para a alimentação e para o seu dia a dia. Eu, como presidente, eu faria emendas que pudessem tirar as pessoas das ruas, porque isso também é muito lastimável, é muito triste as pessoas viverem naquela condição de vida. As crianças que trabalham também no sinal, porque eu acho que elas merecem ter um futuro melhor, merecem ter uma estadia melhor, elas merecem estudar, porque as crianças elas têm que estudar, elas são o futuro da nossa nação. E também eu faria como presidente ele enxergar que as pessoas, os artistas menores, né, que estão aí como pintores, que estão como design, que estão aí tentando aí, através até mesmo dos serviços burocráticos, que seja engraxate, tivessem uma condição de criar, né, suas empresas, né, a sua forma de ter a sua locomoção. Mas é tantas coisas assim, se eu fosse presidente, que eu faria, que eu fico pensativo. Porque a gente tem que investir nos principais, que é a educação, saneamento básico e a alimentação. Porque sem alimentação as pessoas não sobrevivem, porque elas precisam de força para poder lutar. Mas eu acredito que se nós tivermos um pouquinho de cada e nós tivermos aí uma mentalidade, um intelecto mais aguçado e pensasse um pouco nos menos favorecidos. Gente, eu falo menos favorecido porque é a classe que me preocupa muito. São pessoas como nós, somos pessoas como qualquer outras. Elas só querem lutar e vencer. Elas só querem ter um pouquinho de espaço na sociedade. Então, acho que se a gente também começar e pensar nisso, a gente tem aí um país melhor, um mundo melhor, né? Muito bem, muito bem. Tá aí, não é? O nosso futuro presidente, que seja logo presidente. Agora vai ter dificuldade para governar com essa elite. Então. Vai ter que fazer alianças com essa elite. É difícil ser presidente desse país aí, que, olha, não é fácil. A nossa população hoje estão às margens, ela não sabe garantir o mínimo possível, está garantido na legislação para ela, né? Ter o direito à cidadania, se defender disso, né? Porque se chegasse conhecimento, informação para ela, ela teria sim condições de fazer com que esse país tivesse são muito melhor, né? Porque hoje nós podemos considerar assim, a nossa população que vota, aquele que a gente acredita e busca como o nosso representante, ele é nosso funcionário, a gente paga o salário dele. É pena que demora tanto para a gente tirar ele do poder, né? Só leva 4 anos se ele pisar na bola. Né? Se fosse possível da gente demiti-lo, olha, não fez aquilo que prometeu, rua. Né? Mas não é assim. Então, a nossa população ela tem que começar a buscar os conhecimentos e começar a exigir dos seus representantes. Na hora que começar a exigir, a buscar, vai mudar muita coisa nesse país. Aí sim
nós vamos ter a chance de ter uma melhor representatividade na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, porque vai ter representantes que estão lá defendendo as bases, não é? Sim. Serão menos defendendo a elite, mas para isso vai demorar um pouco para acontecer, e eu espero que aconteça, e aconteça pelo menos para os meus netos, né, para os seus netos, né, que possa ter um país muito melhor, porque país nós temos. Então é isso. O que o El Black diria para o El Black? Bom, eu diria para o El Black que ele é um cara de coragem, é um cara que saiu de uma cidade, né, pela qual tem muitas essas culturas lá, mas teve aí a paciência e teve aí o sonho de avançar, de conhecer outros lugares. É um cara que ele merece tudo que está acontecendo com ele pela forma que ele trata o cotidiano da vida, a forma que ele eleva a sua essência. Isso eu não estou dizendo como negro, mas como ser humano. O pensamento, os ensinamentos que meus pais me deram em relação à cultura, em relação ao respeito, em relação às pessoas em si. E eu diria para ele que, como Raul Seixas fala, né? Tente outra vez, vamos tentar sempre. Vamos nos superar sempre, vamos nos permitir sempre, porque todas as vezes que a gente tá para cair, ou não caindo, ou envergando, a gente tem que tentar para que a gente possa fazer o melhor, ser o melhor e fazer pelo outro o melhor. Então eu deixo essa mensagem para as pessoas que precisam aí de um tranco para que possa se elevar na vida, ter uma condição, ter uma autoestima. Tente sempre. Muito bem, o programa Cidadania Legal vai ficando por aqui. A gente quer agradecer aqui, né, o El Black por estar com a gente, batendo um papo. Eu quero ressaltar aqui, eu quero deixar um grande abraço, tá? Aproveitando o espaço aqui, para minha escola, minha comunidade. Quero agradecer aí o presidente o Emerson Campos e toda a sua diretoria por me agregar dentro da escola, por me dar essa oportunidade de eu levar a minha cultura, levar os meus ensinamentos e também de poder aprender com eles. Meu muito obrigado. Desejo aí, né, que esse carnaval desse ano seja uma superação imensa para vocês. E vocês sabem que o que precisar de mim, eu estou aqui porque der e vier. Meu todo abraço, minha toda gratificação à família Morro da Casa Verde. Muito bem, é o programa Cidadania Legal, agradecendo a presença do El aqui, contaremos mais vídeos com ele aqui, com certeza. Gente, ficamos por aqui, né? A gente quer mandar um abraço aí ao Sotero, lá da Bahia, que também acompanha a gente, não é? A Amara também, que acompanha a gente aqui, né? Um grande abração para vocês e a todos que estão sintonizados e sintonizam a gente, sempre nos acompanham, e a nossa intenção é essa. É a gente fazer uma roda de bate-papo, cada um trazendo o seu conhecimento e a gente vai se somando, né? E é com conhecimento que a gente vai chegar lá. Tá bom, gente? Grande abraço a vocês e até o próximo programa aí, se Deus quiser. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Rádio Mister.
Rádio Mister.